إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Por certo, o verdadeiro louvor pertence a Allah. A Ele adoramos, a Ele imploramos ajuda, nele confiamos, nele cremos, a Ele pedimos refúgio contra o mal de nossas ações e o mal de nossas intenções. Aquele a quem Ele orienta é o orientado. E aquele a quem Ele não mostrou a orientação jamais conseguirá achar tal orientação. Presto testemunho de que não existe nada que mereça a adoração a não ser Allah, sozinho, sem sócio e sem parceiros. Dele é a soberania e dele é o louvor, e Ele sobre todas as coisas é onisciente, Ele sobre todas as coisas é onipotente. Na mão dele está o bem, e Ele é aquele que faz o que lhe deseja, faz o que lhe apraz. Que a paz de Allah esteja sobre o nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre seus seguidores e sobre seus companheiros. Meus irmãos, estamos falando nesta sequência de palavras, de palestras, e pedimos a Allah que seja abençoada para aquele que fala e aqueles que ouvem. Uma sequência de palavras que pedimos a Allah que sejam abençoadas, falando sobre a constância na adoração. Allah tabaraka wa ta'ala, quando fala no assunto da adoração, uma das ayat dos versículos de Allah tabaraka wa ta'ala é que ele fala: ó vós que credes, temam a Allah, adorem a Ele da forma verdadeira. Ó vós que credes, temam a Allah, a verdadeira temência, e não morreis senão como sendo submissos, entregues e contritos a Ele, glorificado e exaltado sejas. Dentre as adorações, devemos saber qual é o significado da adoração. Devemos saber qual é o significado da bela exortação, devemos saber qual é o significado da bela e completa e sincera e singela submissão a Allah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla, ele fala: "Qul inna salati wa nusuki", diga, por certo, a minha oração. Um tipo de adoração, a salah. Diga a minha adoração, a minha oração. O anusuki, quando a pessoa vai fazer o Hajj, todos aqueles rituais que ela faz no Hajj e fora do Hajj devem ser feitos para Allah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. E a minha vida e a minha morte pertencem a Allah, o Senhor dos mundos. La sharika lah. Não existe sócio ou parceiro a Ele. Então pegamos que as adorações mencionadas, todas elas, para serem válidas, la sharika lah, não há parceiro ou sócio a Ele. Falamos sobre a oração, falamos sobre os rituais da peregrinação do Hajj, falamos sobre a vida, tudo aquilo que está na vida do ser humano e tudo aquilo que estará após a vida dele, no momento da morte dele, só pertence a Allah. Allah é o único que dá a vida, Allah é o único que dá a morte, Allah é o único que a sua oração, a sua súplica, o seu dua, a sua salah, o zakah, deve ser dirigido apenas a Ele, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Estes versículos foram relatados no Suratul An'am, fi Suratul An'am. Subhanallah, pegamos algumas histórias de alguns sahaba, dentre eles Rabi'atu bin Ka'b e Sa'ad bin Abi Waqqas, radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Quando ambos chegaram em momentos distintos ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, perguntando-lhe, falando: Ya Rasulallah, me ajude em algo. Ó Rasulallah, me ajude em algo no meu din, na minha religião. Como assim? A minha súplica deve ser uma súplica aceita. Aquelas ações que eu faço devem ser umas ações das ações aceitas. O que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ambos: faça, seja sincero para com Allah, mude os seus hábitos, os teus modos, e a sua súplica será aceita, as tuas ações serão aceitas. Foi o conselho do profeta sallallahu alaihi wasallam. Também pegamos a história de Maryam e dos pais dela, em relação ao nascimento dela e o nascimento do filho dela, que a paz de Allah esteja sobre Isa, Jesus, filho de Maria, mensageiro de Allah, palavra de Allah, enviado de Allah. Subhanallah.
Falamos sobre a história destas pessoas, desse povo, destes virtuosos, aos quais apenas suplicavam a Allah, sabiam que aquilo que eles tinham era aquilo que Allah deu, e sabia que aquilo que eles tinham, se Allah não preservasse, não valeria de nada. Allah me deu uma súplica aceita. A questão é, e se Allah nos dá o dua mustajab? E se Allah tabaraka wa ta'ala aceitar uma súplica nossa, o que será que estaríamos suplicando? E a quem estaríamos ali? Na'udhu billah, invocando junto a Allah, nos amparamos em Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Também pegamos o exemplo do Imam Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Hasan Al-Basri, ele disse um dos ditos, uma das palavras belas e bonitas com significado para esta dunya e para a akhirah. Inna al-abida idha amila al-hasana. Por certo, o servo de Allah tabaraka wa ta'ala, quando faz uma boa ação, qalat ukhtuha, ukhtul hasana, dirá a irmã da recompensa, aquela recompensa que você busca, ou seja, a outra recompensa dirá uma para a outra, ukhtuha, ukhti, minha irmã, tutabi'u ba'duha ba'd al-hasanat. As recompensas seguem uma a outra. Então esse sábio disse, quando você faz uma ta'a, uma obediência a Allah, aquela obediência com a misericórdia de Allah, ela fala, minha irmã, ou seja, puxem mais recompensas. Você fez hoje, entrou na masjid, tahiyatul masjid, a saudação da masjid, saibam que agora ficará mais fácil para fazer outra salah, ficará mais fácil para fazer o dua, porque ali na salah estava no momento do dua. Viemos hoje para o Jumu'ah, difícil às vezes, deixar o lar, deixar o trabalho, deixar a dunya, viemos hoje para a recordação de Allah. Subhanallah. Depois ficará o quê? Allah irá facilitar. Aquela pessoa que facilita, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah tabaraka wa ta'ala fala em um versículo, nos significados da palavra dele, tabaraka wa ta'ala, para aquela pessoa que crê e dá a caridade e confirma a mais bela das verdades, o Islã, Allah irá facilitar para a facilidade. Facilitar a facilidade para a pessoa. Já é fácil, ficará simplesmente fácil para a pessoa suplicar a Allah. Ficará simplesmente fácil para a pessoa fazer um ruku, fazer o sujud, ficar no qiyam, levantado na oração, no qiyamul layl. Vim para a masjid fazer o fajr em jama'a, um exemplo, mesmo perdendo tal oração, às vezes chegando atrasado. A recompensa já vem com o quê? Com a niyya, com a intenção do servo. Wa idha al-'abdu 'amila sayyi'ah, e quando este servo faz uma ação, qalat as-sayyi'atu ukhti, então aquela má ação, nos amparamos em Allah, diz, minha irmã, ou seja, as más ações puxam as más ações. Estas foram as palavras que mencionamos nas palestras anteriores. Subhanallah. Hoje iremos pegar alguns pontos ao qual está mencionado no Kitab Tawhid, um livro ao qual se chama o livro do monoteísmo. É um livro que às vezes o nome é simples, para nós é um nome que não demos valor. Para nós é um nome, às vezes, que olhamos, lemos e falamos, o livro do monoteísmo. Eu já tenho monoteísmo no meu coração. Eu já falo La ilaha illallah. Para que eu preciso lapidar aquele La ilaha illallah? Para quê? Eu já nasci com La ilaha illallah. Allah me abençoou, me agraciou, conseguindo ali, falando La ilaha illallah, continuando. E eu estou suplicando e temo a Allah, com a minha temência a Allah, que eu morra ainda falando La ilaha illallah. Eu desejo isso. Então, qual o motivo? Pegamos uma compilação ta'alihu li Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah al-mutawafa sanatu 206 ba'da al-alf min al-hijra. Aquele imam, um dos sábios do passado, que faleceu no ano 1202, depois da hijra do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele compilou este livro para que pudesse falar para as pessoas, ao povo, vocês falam la ilaha illallah, alhamdulillah, porém lapidem, protejam este diamante. Quando temos a nossa carteira em nossos bolsos, o nosso celular em nossa mão andando, seguramos com mais veemente segurar e proteger. Não é verdade? É verdade, Allahu Akbar. Temos a chave do nosso carro, deixamos ela no nosso bolso. O carro está na rua, confiamos em Allah, trancamos, não deixamos aberto com a chave no contato. São as coisas da dunya, da nossa vida terrena. Até, subhanallah, estamos vindo na Jumu'ah, estamos vindo na mesquita de Allah tabaraka wa ta'ala com um motivo, ou seja, confiando em Allah que eu terei a recompensa, que seremos recompensados por Ele. Então, por que não lapidarmos aquela maior palavra que chegou com todos os profetas e mensageiros, que a paz de Allah estejam sobre eles, a palavra do monoteísmo, Tawhid de Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Um hadith ao qual chegou no Musnad do Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tabaraka wa ta'ala, عن طارق بن الشهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طارق بن الشهاب رضي الله عنه صحابة disse o que o profeta sallallahu alaihi wasallam, o mensageiro de Allah, disse: دخل الجنة رجل في ذباب.
Um homem adentrou ao Jannah. Não é que ele vai entrar no Jannah. Sayadkhula, dakhala. Yani hunaka tawkid. Aquela pessoa entrou no Jannah, já está dentro do Jannah por causa de uma mosca. Subhanallah, por causa de uma mosca. وَرَجُلٌ دَخَلَ النَّارِ فِي ذُبَابَ. E um homem que entrou ao nar, o fogo, nos aparamos em Allah, por causa de uma mosca. Apenas por causa disso. قَالُوا كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Disseram ao mensageiro de Allah, como assim? Nós entendemos e sabemos que tua palavra é a palavra da revelação. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Você não fala jogando para o ar suas palavras, não é senão a revelação revelada. Sabemos, ya Rasulallah. Mas como isso? كَيْفَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. Como? Queremos saber, nos informe. قَالَ مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ. Dois homens passaram em um povo, perante um povo que tinham ali ídolos. لَا يُجَوِّزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا. Ninguém passava pelaquele ídolo, pelaquela estátua que estava na cidade, na praça da cidade, um exemplo. Ninguém passava por ela, exceto que fazia uma oferenda, exceto que se aproximava daquela divindade com algo. Falaram para ele, قَالُوا لِأَحَدِهِمَا قَرِّبْ. Disseram para um dos dois lá, faça algo, se aproxime dessa divindade, do nosso Deus. فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبْ. Eu não tenho nada com que possa fazer isso. قَالُوا لَهُمْ قَرِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا. Subhanallah. Um do povo dos politeístas falaram para ele, se aproxime, faça esta oferenda, mesmo que fosse com uma mosca. فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ فَدَخَلَ النَّارِ. Então aquele homem sacrificou, a intenção dele, sacrificou uma mosca para aquele ídolo. Em seguida as pessoas deixaram o caminho dele livre, ele passou, foi fazer o que tinha que fazer na cidade, دَخَلَ النَّارِ, entrou no fogo. E nos amparamos em Allah, tabaraka wa ta'ala. وَقَالُوا لِلْآخَرِ قَرِّبْ. E disseram para o outro, para aquela outra pessoa, قَرِّبْ. فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُقَرِّبَ لِأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ele disse assim, eu não posso, não tenho como se aproximar, fazer esta oferenda para ninguém a não ser Allah, não tenho como, não irei fazer isso. فَضَرَبُوا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةِ. Então bateram-lhe em seu pescoço, ele morreu, faleceu, foi morto e ele entrou ao Jannah. Então pegamos pessoas, sacrificaram coisas e entraram no Jannah. Pessoas sacrificaram coisas e entraram no nar, no fogo. Então pegamos o que vamos sacrificar desta vida. Será que é fazer a oração mais constante? Será que é lapidar o nosso diamante, o tawhid, o monoteísmo em Allah, tabaraka wa ta'ala? Então este é meu dito, peçam perdão ao vosso Senhor, por ser Ele o perdoador. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيد الفقهاء وعلى آله وأصحابه العلماء. O louvor pertence a Allah, o Senhor dos mundos, e que paz e bênçãos de Allah esteja sobre nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Pegamos esta primeira história, ao qual consta no Musnad do Sheikh Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah. Ele disse sobre aquelas duas pessoas que sacrificaram, fizeram algo de uma adoração, o dhabih. Fizeram uma adoração. O dhabih é uma ibada. O dhabih, o sacrifício, a pessoa sacrificar algo é uma adoração e é uma das maiores adorações. O peregrino, a pessoa que está no Hajj, ela sacrifica. Aquela pessoa que, mesmo que não foi para o Hajj, tem a intenção, a nadhara, e faz uma intenção e faz um juramento para sacrificar algo, deve sacrificar. E o que vamos pensar de pessoas, alhamdulillah, trabalham com uma adoração, trabalham com uma ibada. Subhanallah. Dentre aquelas pessoas que trabalham o quê? Nos amparamos em Allah, usam o tempo deles para roubar, para matar, para saquear, para difamar, para corromper, fazer a corrupção na terra de Allah, depois que Allah tornou sem corrupção. Olhem só, vamos pensar. E pessoas que trabalham na adoração a Allah, recebem na dunya e na akhira. Recebem o salário da dunya, que poderão usar este salário para aumentar a akhira. Como assim? Allah me deu, eu despendo. Ana uqarribu. Eu despendo, eu me aproximo de Allah. Se às vezes um muçulmano precisa de algo, alhamdulillah, ó irmão, tô. Ou às vezes eu preciso, não eu, você, cada um precisa de algo, tô, alhamdulillah, para mim mesmo. Então pegamos que este salário que recebemos na dunya,
poderá nos ajudar na akhirah, não esquecendo que aquele dhabh, aquele sacrifício, é uma adoração que nos beneficia na dunya e na akhirah. Como chegou no dito, an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib, o quarto khalifa do Islã, que Allah tenha misericórdia dele, esteja satisfeito dele, قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam me disse, ou seja, um hadith, um dito que está ali tão próximo do rawi, da pessoa que está relatando, que não há uma cadeia de transmissão gigantesca para duvidarmos, subhanallah, e quem somos nós para duvidarmos? Porém, a questão é, Ali radiyallahu anhu disse, haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que a paz de Allah seja sobre o mensageiro de Allah, bi arba'i kalimat, me falou sobre 4 palavras, 4 frases. La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah. Allah amaldiçoa, a maldição de Allah está sobre aquela pessoa que faz o dhabh para outro além de Allah. Então, meus irmãos, ó eu, ó minha alma, ó eu, ó humanos, ó todas as pessoas, quando formos fazer uma adoração, um exemplo, dhabh, ou outra adoração, as-salah, az-zakah, as-sadaqa, não importa. At-tahiyatul masjid, at-tabassum ala awajhi akhika sadaqa, você sorrir para o seu irmão é uma caridade. Quando formos fazer estas coisas, busquemos Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala, pois senão, al-la'na, a maldição de Allah estará sobre a pessoa, nos amparamos em Allah. La'ana Allahu man la'ana walidayhi. Olhem só, Allah amaldiçoa aquela pessoa que amaldiçoa os pais. Temos nossos pais, nossas mães, às vezes o shaitan sussurra e brigamos com o pai e com a mãe. E às vezes não seguramos a nossa palavra nem no dito ufa, acabou, para. Não podemos falar, wala taqul lahuma uff. E não digam para eles nem uff. Nem um dito, chega, acabou, não aguento mais. Fazer assim um exemplo. Não pode. Se esse dito é proibido, imagine outras coisas maiores do que isto. Subhanallah. Então Allah disse, tabaraka wa ta'ala, através do hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam, que não fala por capricho, não é senão revelação revelada, Allah amaldiçoa aquela pessoa que amaldiçoa os pais. La'ana Allahu man awa muhditha, yani fi din. Allah tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala amaldiçoa aquela pessoa que inova na religião. Eu sou uma pessoa que sou inteligente, eu desejo inovar coisas. Eu tenho a inteligência que Allah me deu, eu tenho este aparelho de celular, eu tenho o meu conhecimento da dunya que Allah me deu, desejo inovar o modo de usar o celular. Alhamdulillah, faça o que deseja na dunya e na akhirah, inshallah. Faça o que deseja para te beneficiar na dunya e na akhirah, não importa. Inovações na tecnologia, inovações na vestimenta, inovações no pensar em relação a trabalhar. Como que eu posso sacrificar agora aqui os animais no meu trabalho sem perder a tasmiya, o dhikr, bismillah, Allahu Akbar, sem perder isso? Como eu posso fazer? Faça um pouco mais rápido, subhanallah. Divido com o meu irmão, como é revezado, 2 em 2, subhanallah. Ou, se possível, porque não 3, inshallah, Allah facilita, subhanallah. Tudo para que a carne, a dhabh, seja uma coisa halal e não caia na la'na, não caia na maldição de Allah, tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Então, uma das pessoas que Allah amaldiçoa é aquela que inova na religião de Allah, tabaraka wa ta'ala. La'ana Allahu man ghayyara manar al-ard. Aquela pessoa, Allah amaldiçoa aquela pessoa que muda os limites da terra, literalmente assim. Como chegou no primeiro caso, a pessoa que sacrifica outro além de Allah. Vamos pegar a interpretação dos ditos, inshallah. Aquela primeira pessoa que sacrifica algo para além de Allah. O dhabh, como falamos, é uma adoração, uma ibada. Então devemos saber para quem fazemos a adoração, é para quem? Para Allah. Tabaraka wa taqaddasa wa ta'ala. Pegando o hadith da mosca, ou seja, a intenção, como disseram os sábios, a niyya. كما قالوا العلماء, os sábios falaram, النية التي تصغر عمل كبير وتكبر عمل صغير. A niyya é aquela ação, a intenção, é aquilo que engrandece uma pequena ação. A niyya, a intenção, engrandece uma pequena ação e deixa mínima uma grandiosa ação. Um exemplo, a pessoa foi fazer o Hajj, a maior ação, uma grandiosa ação. Subhanallah, pedimos a Allah que sejamos entre aqueles que peregrinam. E se peregrinamos no passado, que seja aceita. Hajjul mabrur, laysa lahu al-jaza' ila al-jannah. A peregrinação perfeita, aceita, não é senão a recompensa, o Jannah. Subhanallah. Então, quando a pessoa faz o Hajj, a maior ação, um exemplo assim na nossa palestra de hoje. Porém, ela usou uma intenção ruim. Então, aquela ação gigantesca acaba. Ou aquela pessoa que trabalha em um trabalho de adoração, para os olhos dos humanos, uma coisa pequena, porém com a intenção, Allah faz com que seja uma recompensa, uma hasanat gigantescas para aquela pessoa.
O segundo tipo que falamos é aquela pessoa que amaldiçoa os pais. Como assim? A pessoa está brigando ali entre ambas, fala, sua mãe será o quê? Aquela pessoa não xingou o pai dela, ela xingou o pai do terceiro. E aquele terceiro ofende o pai dela. Então ali você está sendo um motivo para que o teu pai seja ofendido. E pegamos o exemplo de Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah fala no Coran, no significado de suas palavras Tabaraka wa Ta'ala, e não ofendais aqueles que eles invocam além de Allah. Se as pessoas adoram pedras, anjos, demônios, profetas e mensageiros, que a paz de Allah seja sobre eles. Se as pessoas adoram tais coisas, que não ofendamos estas coisas. Pois aquelas pessoas ofenderiam Allah sem o conhecimento. E nós seríamos o quê? O motivo da ofensa, nos amparamos em Allah Tabaraka wa Ta'ala. E dentre os outros tipos que falamos, é aquela pessoa que inova na religião de Allah, ou seja, como se fosse no tashri', na legislação de Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala é aquele que deixou al-ibadatu tawqifiyya, a adoração como algo pausado, parado, como disse o Rasul, e disse Allah Tabaraka wa Ta'ala, não é senão esta a adoração. E o último que pegamos, não é senão aquela pessoa que transgride os limites do vizinho, aumenta a terra ou reduz a terra, o terreno, ali para ganhar, tirando do direito do vizinho. E com o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou com o bom trato para com o vizinho. O profeta sallallahu alaihi wasallam mais aconselhou para com o bom trato para com o vizinho. Então somos vizinhos, temos vizinhos e devemos saber que somos o porta-voz do Islã onde quer que estamos, e o nosso vizinho é o primeiro que é atingido. Subhanallah. Como eu saio de casa, como eu falo em casa, o que eu ouço em casa, o que eu falo em casa, o que a minha casa leva para a casa do vizinho, somos porta-vozes do Islã. E se Allah orientar através de ti uma única pessoa, como o profeta disse para Ali também, Ali radiallahu anhu, se o profeta falou para Ali, se Allah orientar por ti uma pessoa, é melhor para ti do que a dunya e o que há nela, e dentre todas as belezas da dunya, suplicamos a Allah que nos faça dentre aqueles que a adoração são constrita, apenas restrita a Ele, Tabaraka wa Ta'ala. Ó Allah, nos faça-nos dentre aqueles que a ti adoram e por ti são contritos e submissos, ó Allah. Nad'u lillahi tabaraka wa ta'ala. Ó Allah, orienta-nos e nos faça-nos orientados e orientadores a teu caminho, ó Allah. Ó Allah, faça-nos dentre aqueles que despendem daquilo que tu nos agraciou, ó Allah. Ó Allah, faça-nos dentre aqueles que se amam por ti, ó Allah. Ó Allah, faça-nos dentre aqueles que amam as tuas casas, ó Allah. Wa anta arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa anta arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Allahumma ij'alna min alladhina yaquluna la ilaha illa Allah biqulubina wa biafwahihim wa bifamina wa anta arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وأقيموا الصلاة.